Bom dia, meu povo, bom dia, minha gente. Hoje eu estou um pouquinho fora do horário, mas é porque eu precisei de fazer uma atividade às 7h30 e não ia dar tempo de eu concluir ela até às 8h30. Mas amanhã a gente volta para 8h30, viu? É bem cedo mesmo o café com o Luô. Mas como eu não queria perder o dia e a sequência dos dias, então hoje a gente precisou de fazer agora às 9h30. Bom dia, minha mãe, sua bênção. Sejam todos bem-vindos. E vamos falar hoje sobre práticas maléficas e o Ifá. Pois bem, gente, as pessoas estão muito incomodadas ou preocupadas com a questão do mal, né? Muita gente me pergunta se o Ifá existe ou se o Ifá não existe. O Ifá existe. Muita gente me pergunta se o bem existe ou se o bem não existe. O bem existe. Muita gente me pergunta se o mal existe ou o mal não existe. O mal existe. Muita gente me pergunta se o orixá existe ou se o orixá não existe. O orixá existe. Muita gente me pergunta se os espíritos existem ou se os espíritos não existem. Os espíritos existem. As coisas existem. Não é porque nós não temos propriedade sobre elas, não é porque a gente não tem domínio sobre elas, não é porque a gente não acessa elas que elas não existem. Eu falava ontem que a nossa falta de acesso tem muito mais a ver conosco mesmo do que com as coisas em si. Então eu posso garantir para você que o mundo invisível, o mundo dos espíritos existe. Assim como existe o mundo visível, existe o mundo invisível. Logo, assim como existe o bem, existe o mal. O mal existe. E as nossas tradições africanas e afro-brasileiras, diferente das tradições semíticas, né? Quais são as tradições semíticas? O catolicismo, o judaísmo e o islamismo. Essas tradições semíticas, na versão que elas foram transmitidas para nós no Ocidente, elas estão numa luta terrível entre o bem e o mal. E na perspectiva semítica, judaica, cristã, islâmica, o bem sempre vence o mal. Por quê? Porque nessas tradições católicas, judaicas, islâmicas, a primazia do bem está sobre o governo do mal. Então o bem sempre vence o mal. É a lógica que fundamenta essas práticas religiosas. Mas nos bastidores dessas práticas religiosas, quando você vai aprofundar melhor o cristianismo, quando você vai aprofundar melhor o judaísmo, quando você vai aprofundar melhor o islamismo, a coisa não é bem assim. Existe também magia no cristianismo primitivo, existe também magia no judaísmo, existe também magia no islamismo. Existe magia islâmica, existe feitiçaria islâmica, existe feitiçaria judaica, existe magia judaica, existe magia e feitiçaria cristã. Houve uma formatação do cristianismo, do judaísmo e do islamismo para ele ser vendível ou ser melhor vendido nos últimos 200, 300 anos. Que é esse cristianismo ocidental, esse islamismo ocidental e esse judaísmo ocidental. Mas se você for na origem dessas práticas espirituais, você vai ver que as questões entre o bem e o mal estão ali, muito bem postas. No judaísmo, a própria Cabala, ou Cabalá, tem muitas magias com números, muitas magias com riscos, né? Que é feito no chão, que é feito no papel. No islamismo, a mesma coisa. Existe uma prática geomântica, sobretudo no Islã antigo, que está nessa região do Maghreb, do norte da África, um islamismo que enculturou, né, que penetrou nas práticas espirituais antigas que já existia nessa região do Maghreb, né, da África subsaariana, né, em torno do Saara.
Então, nem tudo que a gente está vendo na mídia, nem tudo que a gente está ouvindo os expoentes, as pessoas mais visíveis falando, é o que é. Existem muita coisa nos bastidores. Por que eu estou dizendo isso? Porque não é somente o Ifá que tem a prática de magia branca e magia negra. Eu vou usar esse termo, embora ele não seja apropriado, mas só para vocês entenderem. Ou para não parecer algo pejorativo, vamos falar de magia da mão direita e magia da mão esquerda. Tá bom? Acho que fica menos problemático. Mas a gente pode usar só por uma questão de identificação, de entendimento, de que a magia da mão direita é a magia branca e a magia da mão esquerda é a magia negra. Tá? Um bom mago, um mago decente, um bruxo decente, um feiticeiro decente, um babalaô decente, ele transita tanto pela magia branca, tanto pela magia negra. Por quê? Porque na perspectiva do Ifá e das práticas tradicionais africanas e também afro-brasileiras, não existe uma rivalidade entre o lado direito e o lado esquerdo. Porque a gente não tem o conceito de Deus e do diabo. A gente não tem esse antagonismo, a gente não tem essa dualidade. A gente entende, a gente sabe muito bem que há uma precisão, que há necessidade tanto da mão esquerda como da mão direita. Que há necessidade tanto do bem e quanto do mal, dependendo da circunstância, dependendo da situação. Né? O Ifá, ou no Ifá, existe um controle muito grande, pelo menos da forma que eu entendo. Existe uma ética muito grande, existe um princípio, ou princípios muito bem delimitados sobre os usos dessas práticas mágicas, que envolve uma série de tecnologias que modificam, que alteram processos energéticos diversos, que vai da saúde, da questão financeira, da própria dimensão da vontade, do desejo, do livre-arbítrio. A gente tem uma noção de livre-arbítrio muito papagaiada. Porque todos nós temos o livre-arbítrio. Vejam bem, o conceito livre-arbítrio não é um conceito universal. É um conceito religioso. O universo não pensa livre-arbítrio. Não existe essa noção universal do livre-arbítrio. O livre-arbítrio é uma questão universal. Não, o universo não tem livre-arbítrio. O livre-arbítrio é um conceito religioso. Então, de repente, se a pessoa não pratica uma religião de livre-arbítrio, ela não vai ter esse entendimento. Dependendo do locus cultural que você esteja, da cultura, da tradição que você esteja praticando, essa questão de livre-arbítrio é balela. Porque você pode estar vendo o outro, você pode estar vendo a cultura do outro através da lente, através do óculos da sua própria cultura. Você está julgando a cultura do outro, você está julgando a performance, né, o comportamento do outro, a partir do seu entendimento cultural. Então, livre-arbítrio não é um conceito universal. Se a gente for partir de uma perspectiva de totalidade, esse conceito não contempla. Quando a gente falar todos os seres humanos têm livre-arbítrio, Deus deu aos seres humanos livre-arbítrio. Você está falando de que Deus deu? De que concepção religiosa, antropológica, filosófica você está dizendo essa afirmação? Porque não é todas as tradições espirituais, não é todos os caminhos espirituais que entendem dessa forma. Tem tradições espirituais que o oráculo determina o percurso da pessoa. Não tem nada de livre-arbítrio, querido. Você obedece o oráculo, você obedece o pajé, você obedece os mais velhos, você obedece o código ancestral que foi determinado para você. Você obedece isso, não tem nada de livre-arbítrio. O enaltecimento dessa noção de livre-arbítrio tem a ver com uma perspectiva ocidental de liberdade dos últimos 100, 200 anos. Né?
Porque a concepção do livre, não estou falando que é certo, que é errado, que é o que é melhor, que é o que é pior. Estou explicando para vocês que o livre-arbítrio não é um conceito que contempla, que traduz todas as práticas espirituais esparramadas pelo mundo afora. A gente, quando fala de livre-arbítrio, a gente está falando de um lugar muito específico, de um discurso muito específico, de um léxico espiritual muito específico, ou seja, de um entendimento espiritual muito específico. Porque Deus deu o livre-arbítrio aos homens, aos humanos. Se eu leio a Torá, se eu leio o Antigo Testamento, como a gente diz na tradição cristã, que lá na tradição judaica é chamada de Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio e Números. Eles não são chamados assim no hebraico, mas isso aí é outra história. Esses 5 primeiros livros, chamados do Torá, é muito sagrada para os judeus, porque esses 5 livros, escritos por Moisés, representam a própria lei divina. Ali, nesses 5 livros da Torá, Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Levítico e Números, nós temos ali uma concepção de sociedade, de ser humano, e inclusive de liberdade, que não tem nada a ver com essa concepção que nós temos hoje. Porque esse Deus, o Deus de Israel, este Deus, o Deus de Israel, Adonai, Rashi, como os judeus chamam, ele não é tão complacente assim. Ele é um Deus ciumento. Quando o povo estava adorando no deserto o bezerro de ouro, você viu a revolta que ele ficou. Ele é um Deus possessivo, ele quer uma adoração única e exclusiva. Ele não admite que os seus devotos, que os seus crentes, adorem qualquer outro Deus. Adorará somente um Deus. É terminantemente proibido adorar qualquer outro Deus que não seja Yahvé. Cadê o livre-arbítrio, gente? Mas Deus não criou o ser humano com livre-arbítrio? Ok, esse Deus criou os seres humanos com livre-arbítrio, sim. Mas se você optar por adorar outros deuses, você está lascado. Você rompe a aliança. Porque a aliança que Yahvé fez com o povo de Israel é uma aliança profundamente particular. Essa aliança é renovada toda sexta-feira no Shabat. Porque o Shabat judaico, que acontece nas casas judaicas às sextas-feiras e finaliza no cair da tarde do sábado, nada mais é do que o esponsal. É quando a Shekinah, a presença divina feminina de Deus, baixa nesses lares judaicos, nessas famílias judaicas, para renovar a aliança. Qual que é a aliança, gente? Qual que é, na perspectiva judaica, qual que é a aliança? Shema Israel Adonai Eloheinu. É o que eles vão repetir toda sexta-feira. Shema Israel Adonai Eloheinu, em hebraico. Quer dizer o quê? Deus é um só. Adorará somente o Senhor teu Deus. Ouve, Adonai Eloheinu, Shema Israel Adonai Eloheinu. O que quer dizer? Ouve, ó Israel. Escuta, ó Israel. Adorará somente o Senhor teu Deus. Shema Israel, escuta Israel, Adonai Eloheinu. Adorará somente um Deus, ninguém mais. Porque se você parar de adorar este único Deus que fez com você um pacto de aliança, você está fora da aliança. E se você está fora da aliança, você está desprotegido. Este Deus vai se voltar contra você, este Deus vai te abandonar, este Deus vai deixar você à mercê.
à mercê das vicissitudes do mundo, à mercê das vicissitudes da vida, à mercê das coisas, porque você rompeu a aliança. Tanto é verdade que nessas tradições cristã, islâmica e judaica, sobretudo as ortodoxas e ultra-ortodoxas, quando você rompe a aliança, você é expulso da comunidade. E todo mundo é proibido de falar com você. Eu tenho um amigo que é testemunho de Jeová. E ele assumiu a sua homossexualidade aos 18 anos. Quando o ancião dessa comunidade de testemunho de Jeová ficou sabendo que ele era homossexual, esse ancião foi à casa dos pais dele e fez o corte da aliança. E proibiu os pais de conversar com o filho, proibiu o filho de frequentar a casa dos pais, proibiu a comunidade de conversar com esse rapaz. Por quê? Porque ele quebrou a aliança. Ele saiu fora da aliança. Alguém que está fora da aliança não pertence à comunidade, está desamparado. Por que eu estou dizendo isso? Quando a gente se retira das tradições semíticas, né, que são as tradições abraâmicas, judaísmo, catolicismo, cristianismo e islamismo, e a gente vai para as tradições autóctones, ou as tradições antigas independentes, as tradições que não são semíticas, né, que não são abraâmicas, como as tradições indígenas, como as tradições africanas, etc., a gente tem um outro primado. Por quê? Porque nas tradições aborígenes, né, nas tradições indígenas e aborígenes, e aí as tradições africanas são também indígenas e aborígenes, nós não temos esse conflito da dualidade. Ou isso ou aquilo, ou bem ou mal, certo ou errado. Nós não temos esse conflito. Porque nas tradições indígenas aborígenes, o primado da não dualidade se faz valer. Isso quer dizer o quê? Não há divisão entre o certo e o errado. Não há divisão entre o bem e o mal. Não há conflito entre o bem e o mal. Isso está dizendo para nós que essas tradições indígenas e aborígenes convivem com a noção de bem e mal com muito mais harmonia. Até porque essas tradições não têm o conceito de diabo, não têm o conceito de inferno, não têm o conceito de purgatório. Essas tradições, na sua maioria, embora a cosmogonia de muitas delas também se recria, se elabora a partir de uma ruptura, né? Eu já li muitos mitos cosmogônicos dos índios do Brasil, das populações indígenas do Brasil, e muitos desses mitos indígenas cosmológico, a gente vê ali uma ruptura, né? Entre uma divindade e outra divindade, elas se rompem, elas se dividem, e aí o mundo é criado a partir dessa divisão. Mas a gente vai ver que essa divisão, ou essa separação, ou essa traição, ela é o ponto ápice da própria criação do mundo. A mecânica quântica, a física em geral, vai explicar que o Big Bang, que foi a grande explosão, ele foi também uma forma de impulsionar essa criação. Se a gente vier para a cosmologia, a cosmopercepção em Yorubá, a gente também vai ver que houve uma ruptura. Porque o céu era silencioso e vazio. Nem o céu. O cosmo era silencioso e vazio. Porque antes do céu e da terra existia o cosmo, silencioso, vazio, sem nada. Exu dormia dentro de uma concha, o seu sono profundo. E Olodumare, ansioso, estava a criar mundos na sua cabeça. Até que Olodumare vai a Exu, a esfera cósmica, o Elebara, acorda Exu do seu sono profundo, desperta o caos, né? Porque Exu é o caos. Mas não o caos da forma que a gente está acostumado a entender como algo negativo.
nessa perspectiva aqui, o caos não é negativo, o caos é transformador. O caos é exatamente a precisão do movimento. O caos é exatamente a manifestação do movimento. Às vezes a pessoa está com a vida tão pacata, tão sem graça, não acontece nada, aí vem o caos. Vup! E depois daquele caos que deu um susto na pessoa, vem um momento de harmonia, de tranquilidade, de presença, né? De realização. O caos é importantíssimo. Sobretudo quando a gente passa por experiências, quando a gente está sob experiências de estagnação, de paralisação. Quando a vida está paralítica, a gente precisa passar por essa experiência de caos, de transformação, de mudança, que nos mantém avançando, que nos impulsiona para frente. Então, Olodumare acorda Exu desse sono profundo. Porque somente o caos daria conta de trazer o barulho ou o som. As tradições védicas da Índia entendem que o som que reverbera no cosmo, o Om. Quando a gente toca a tibela tibetana, que é essa tibela sagrada para os povos do Himalaia, para os povos indianos, ela faz exatamente esse som. Quando esse som está transbordando no universo, partículas sonoras, ele está produzindo acontecimentos. Ele tem o mesmo efeito do que a sineta do Ifá, do que o sino que toca para as entidades. Porque esse tipo de dispositivo, nessas tradições diversas, eles existem para fazer o tempo avançar. Então, quando eu emito esse som, ele é curador, porque ele faz com que a presença sonora, a memória sonora da própria criação do universo seja reativada. Por isso que essa tigela é sagrada para os povos do Himalaia. Não só para tibetanos, mas para os indianos, para várias tradições da Ásia. Porque o som dela, e pelo material que ela foi elaborada, o som dela é capaz de reativar uma memória ancestral. Esse som cura. Aqui você coloca água, e à medida que você vai fazendo esse som, diminuindo, aumentando, essa água vai gerando uma frequência energética. A capacidade que o som tem de gerar frequências. E se você tem certas frequências, certas precisões de frequência, esse tipo de dispositivo pode ser curativo para você. Existe uma técnica medicinal que você usa a tigela tibetana, né? Esse som que essa tigela emite, para poder canalizar princípios energéticos no corpo de alguém, né? Através da água que você coloca ali dentro, e à medida que você vai mexendo nessa tigela, aumentando ou diminuindo o som, essa água começa a fervilhar lá dentro. Por quê? Porque o som tem poder. A palavra tem poder. E foi esse som que nos primórdios, que lá nos Vedas é chamado de Om, ele é o primeiro som do universo, mas várias tradições vão comungar que o vazio que existia no universo, o silêncio profundo que existia no universo, ele foi interrompido no ato da criação pelo barulho, pelo som. Então a capacidade que o som tem de produzir a existência. Existem sons dentro do nosso corpo. Os nossos órgãos fazem barulho. Você escuta o teu coração, você escuta o teu pulmão, você escuta o seu esôfago, você escuta os seus rins, você escuta tudo no seu corpo emitindo som, porque tudo tem som.
tudo tem barulho, tudo faz eco. É possível escutar o teu estômago trabalhando. É possível escutar o teu intestino trabalhando. Porque todo o nosso corpo é som. Todo o nosso corpo é energia. E som também é energia. Então, Exu, que é essa mecânica cósmica, ele é o grande artífice, juntamente com o Olodumare, que é o demiurgo, que é o criador, na criação desse universo. O que era estático, o que era silencioso, foi gerado no som, foi gerado a partir do caos. O despertar de Exu, o acordar de Exu é o caos. Aonde Exu pisa, Exu leva o caos. Porque o Exu, Elebara, é o orixá do caos. Ele não tem nada a ver com o demônio, mas ele pode ser pior que um demônio. Entende isso? Ai, Exu não é o demônio. Essa propaganda, essa campanha não tem a ver com Exu. Porque Exu, obviamente, não é o demônio. Mas Exu pode ser pior do que um demônio. Por que Exu pode ser o pior do que um demônio? Porque Exu tem a capacidade única, exclusiva, de fazer o certo virar errado e o errado virar certo. Uma divindade que tem essa capacidade de transitar pelo bem e pelo mal. Porque quando a gente fala que Exu faz o certo virar errado e o errado virar certo, nós estamos dizendo que Exu tem a capacidade, a autonomia, a liberdade de transitar entre o bem e o mal. Não esqueça que o Exu é a onda. Exu é a onda. O que é a onda? É a frequência. A onda é o eletromagnetismo, porque esse mundo não pode ficar sem magnetismo. Esse mundo não pode ficar sem energia. Você não pode ficar sem energia. Então, tendo entendido que as nossas práticas não conflituam bem e mal, a gente pode diluir isso na nossa cabeça. Não está dizendo que eu tenho que ser mal. Mas também não está dizendo que eu tenho que ser bonzinho. Porque eu ser bonzinho pode ser um problema sério. Está dizendo que você precisa de equilibrar, né? Está dizendo que você precisa ser bem dosado. Não ser muito bonzinho e não ser muito malzinho. Mas ter uma pitada de malzinho e uma pitada de bonzinho pode ser muito interessante para sobreviver no mundo que é produzido com essas duas esferas de energia. Se você for muito bonzinho, as pessoas vão passar a perna em você. Se você for muito malzinho, você vai distanciar as pessoas de você e vai causar problemas na relação com as pessoas. Então tenha bom senso e transita pela essa circularidade com parcimônia e equilíbrio. Tem hora que a gente precisa ser mal mesmo. Tem hora que a gente precisa ser ruim. Porque tem situações que só sendo ruim, só sendo duro, só contrariando o outro que te liberta. Mas tem situações que você tem que ser muito bom, compassivo, generoso, ajudar quem precisa. Isso são qualidades que qualquer tradição espiritual vai convocar. Então, quando a gente começa a pensar práticas maléficas dentro da tradição do Ifá, e eu acrescento do Orixá, elas existem. Porque essas práticas maléficas, elas são usadas não só para atacar alguém, como também para tirar de alguém a sua boa sorte. Ela serve para roubar de alguém a tua boa sorte. Como é o caso de Sigidi. O Sigidi pode ser o Sigidi é uma prática maléfica. Por mais que você tenha Sigidi Axetá de defesa, Sigidi Aurê de boa sorte, Sigidi de ataque, entende? O Sigidi em si é uma prática maléfica. Porque se for um Sigidi Aurê, ele está roubando a sorte de alguma coisa ou de alguém. Se for Sigidi Axetá, ele está atacando alguém.
Se for, se for Shigidi Ashita, ele está defendendo você de alguma coisa. Se for um Shigidi de ataque, ele está atacando alguém. E esses espíritos chamados Shigidi são ativados com fins completamente que fogem à normalidade das coisas. Alguém que precisa de levantar um Shigidi, ela está fugindo à normalidade das coisas. Ela não está fazendo um ataque em pé de igualdade, a não ser que o outro também esteja usando um Shigidi. Ela não está buscando uma sorte em pé de igualdade, porque um Shigidi Aure é para ir lá buscar, roubar, trazer dinheiro, sorte para você. O próprio termo Shigidi já diz por ele mesmo que ele não é um orixá, que ele não está vibrando energeticamente na mesma esfera do orixá. Só que para a nossa tradição, os usos dessas tecnologias, Shigidi, entre outras que eu vou citar daqui a pouco, é indiferente. Por quê? Essa longa introdução que eu dei. Porque não é uma tradição que se baseia no conflito entre certo e errado, entre bem e mal. O que faz você usar um Shigidi ou qualquer outro artefato maléfico não é um juízo universal de certo e errado. É um juízo pessoal. Não é uma ética universal, é uma ética pessoal. Por que uma ética pessoal? Porque o Ifá está todo devotado à pessoalidade, à construção da pessoa. Por isso que a gente trabalha no Ifá com a ideia de Odu de nascimento, de Odu regente, de Odu transitório. Tudo isso está falando da pessoalidade do indivíduo, está falando da individualidade da pessoa. Então, essa ética não é universal, essa ética ela é pessoal. Você precisa fazer escolhas e sustentar suas escolhas. E não tem nada a ver com livre-arbítrio. Tem a ver com o quê? Você pode. Você pode o que você quiser. Você pode tudo. Não existe proibição nenhuma. Você pode o que você quiser. Querer é poder. Porém, olha o porém. As suas escolhas, elas são a sua guiança. Por que as suas escolhas são a sua guiança? Porque dependendo das suas escolhas, por mais diversa que ela possa ser, pode dar muito errado. Pode dar muito errado. E se der muito errado, você produz um desequilíbrio na sua órbita. Eu já vi e já atendi muitas pessoas que tem práticas de feitiçaria muito pesada, o tempo todo. E quando eu fui consultar o Ifá para essa pessoa estava tão drenada energeticamente, estava tão sem axé energeticamente, e eu identifiquei que a falta de axé nela tinha a ver com o uso, ou o mau uso, ou o uso desordenado que ela fazia de práticas maléficas, de práticas mágicas maléficas. Por quê? Porque numa prática maléfica, essa prática vai drenar a tua energia. Ela vai usar a tua própria energia. E a pessoa pode ficar tão fissurada, tão viciada nessas práticas, ela não perceber que ela está sendo sugada, que a energia dela está extorquindo ela todinha, está sendo roubada. Porque para você sustentar esse tipo de prática, você precisa usar a tua própria energia. E tem gente que empolga, tem gente que anima, tem gente que fica extremamente empolgado. Eu encontrei pessoas que faziam uso abusivo, desordenado de Oluborum, que é um chifre, que lá dentro tem um espírito, uma magia, e essa magia, na verdade, é um espírito que vai trabalhar para ela, que ela perdeu os dentes da boca dela, estava todo podre. Por quê? Porque de tanto usar essa magia, foi roubando a vitalidade bucal. Porque tem um axé bucal, o dente é axé.
Os nossos dentes é axé. Os nossos dentes representam a nossa potência ancestral. O osso está ligado à nossa ancestralidade. E uma pessoa nova, mais jovem que eu, com 40 anos, eu tenho 46 anos, já sou um senhor de idade. Embora eu pareça que tenha uns 20, né? Obrigado. Mas brincadeira à parte, é muito yoga, muito exercício na vida dessa pessoa. Mas uma pessoa que não era para ter aquele problema bucal naquela idade. Mas está falando que o uso abusivo desse tipo de magia também rouba o axé da boca. A boca também tem axé. A boca também é feita de axé. A boca também é produtora de axé, porque a palavra é axé. O cheiro da sua boca é axé. Por isso que tem que cuidar sim do estado bucal, da higiene bucal. Nós que falamos palavras aos deuses, às divindades, não podemos ter a boca suja, não podemos ter a boca fedida. Nós temos que cuidar da nossa higiene bucal sim, porque a nossa boca, a nossa palavra, ela produz elogios aos deuses. Nós elevamos as nossas palavras aos deuses. Isso não tem nada a ver com, sabe? Tem a ver com uma postura real diante do sagrado. Eu sou caxias com essas coisas, porque para mim é muito sagrado. Não dá para levar o sagrado à torta direita, não dá para levar uma vida qualquer como sagrado. Porque a gente entoa louvores ao sagrado. A gente fala palavras ao sagrado. A gente borrifa, né? Em cima do sagrado. Com a boca suja, na minha cabeça não tem cabimento. Porque o nosso corpo é santuário. E aí, o uso demasiado de práticas maléficas, repito, vai drenando a tua energia. Vai roubando a tua energia. Eu cuidei de muitas pessoas nesses quase 20 anos de Ifá e praticamente quase 15 de Babalão. Eu cuidei de muita gente com a energia drenada. Gente que me pediu sigilo. Gente que entrou na minha casa na calada da noite. Gente que é famoso, que na internet é bamba que bamba, mas foi o meu Opelê que salvou da morte. Foi o meu Opelê que devolveu o axé. Eu não falo porque a gente tem um compromisso ético com o oráculo de não expor as pessoas. E eu estou longe, não tem interesse nenhum em expor ninguém. Mas eu sei que a pessoa esteve naquela condição por causa do uso abusivo de forças maléficas, de invocações maléficas. Porque a prática maléfica, ou seja, como eu dizia no começo, as práticas de magia negra ou de magia da mão esquerda, elas são necessárias. Eu sei mexer com essas práticas. Eu tenho conhecimento dessas práticas. E domino elas muito bem. Mas eu não faço uso abusivo, porque eu sei da consequência disso na minha vida. Quando Ifá orienta que deve fazer isso, porque eu só faço o que Ifá mandar. Ifá dizer, não, por mais que eu esteja pé da vida querendo atacar uma pessoa, se eu for no Ifá para falar não faço, eu não faço. Eu não contraponho a determinação do oráculo de Ifá. Mas se Ifá mandar atacar, eu ataco. Se vou para me defender, com toda certeza, sem pensar duas vezes. Mas o oráculo quem vai determinar isso para a minha vida? Tem gente que nem usa o oráculo. Tem gente que invoca, inclusive, outras energias que não são energias do panteão africano, denominadas orixás, mas invoca demônios, invoca quiumbas, invoca salamandras, invoca entidades das mais obsessoras, né? Porque tem muita gente que trabalha com entidades obsessoras, que vão ser usadas para obsediar as pessoas, para perseguir as pessoas. Essas entidades obsessoras descontroladas, quando elas voltam, elas precisam alimentar. Se você não dá o que elas pedem, elas vão alimentar de você mesmo, porque você comprometeu e não deu. O entendimento disso tudo é muito mais macro. E eu não estou falando de que é proibido, não é proibido, é pecado, não é pecado. Não. Eu estou dizendo que quando a gente pratica práticas mágicas, né, como é o nosso caso, a gente precisa ter equilíbrio. A gente precisa ter bom senso. A gente não pode causar um desequilíbrio.
Se você faz mais práticas de mão esquerda e menos práticas de mão direita, né, ao contrário. Se você faz mais práticas de mão esquerda e menos práticas de mão direita, você está gerando um desequilíbrio. E se você está gerando esse desequilíbrio, é propício, é possível que esse desequilíbrio também vai chegar na sua vida. Então, as coisas têm que ficar equilibradas. Tanto as práticas da mão direita como as práticas da mão esquerda têm que ficar equilibrada. E o Ifá não tem nada a ver com o Ifá é uma prática de mão direita. Não é verdade. O Ifá é uma ciência. Então o Ifá domina profundamente, de igual maneira, as práticas da mão direita e as práticas da mão esquerda. Ifá domina a ciência do Sigidi, Ifá domina a ciência do Loborum, Ifá domina a ciência do EP, da maldição, do Assassi, dos preguejamentos. Ifá domina a ciência do Ajogun, que é a morte, a doença, o infortúnio, a perda, o aprisionamento, a perturbação. Ifá domina tudo isso. Da mesma forma que Ifá domina a ciência do orixá, Ifá domina a ciência do seu contrário, que são os ajoguns. Os orixás, as deidades da direita, os ajoguns, as deidades da esquerda. Ifá domina tudo isso. Então Ifá é uma prática de magia de mão direita e também uma prática de magia de mão esquerda. Ou como queira entender no termo populesco, né? Embora são termos equivocados, as práticas de magia branca e as práticas de magia negra. E as práticas de magia branca e as práticas de magia negra não tem a ver com a branca ser boa e a negra ser ruim, não. Tem a ver que a branca é feita à luz do dia e as práticas de magia negra são feitas à luz da noite. As práticas de magia branca é solar e as práticas de magia negra é lunar. As práticas de magia branca estão ligadas ao poder masculino e as práticas de magia negra estão ligadas ao poder feminino. Não tem nada a ver com pessoa preta, embora o termo acaba gerando aí um racismo estrutural, porque as pessoas começaram a entender que, olha, ele é da magia branca, né? Ele só faz coisa boa, né? Ele é da magia negra, ele só faz coisa ruim. É essa conceituação aí que é deturpada, que é equivocada, não tem nada a ver com isso. Dizer que é magia branca, dizer que é magia negra, só está dizendo só está dizendo o teor energético dessas magias. A magia branca é solar e a magia negra é lunar. A magia branca tem a ver com o dia, a magia negra tem a ver com a noite. Só isso, mais nada, não tem nada a ver com ser bom ou ser ruim. Porque você pode estar fazendo prática de magia branca e estar com a cabeça pensando mal das pessoas, né? Então, é tudo muito relativo. Agora, não é porque é tudo muito relativo que você não vai buscar o equilíbrio, que você não vai praticar tudo isso no equilíbrio. Porque quando você começa a praticar isso no desequilíbrio, a coisa fica desgovernada. E o teu axé vai sendo drenado. Eu atendo muita gente que trabalha com energia, com os espíritos, e são muito adoecidas. E eu falo para a pessoa, você deve continuar praticando o seu culto às entidades, mas seria muito bom para você cultuar Ifá. Sabe por que seria muito bom para você cultuar Ifá? Porque Ifá, gente, Ifá é a medicina suprema. Ifá é aquele que posterga o dia da morte. Ifá é aquele que é medicina para todas as horas. Ifá é aquele que sustenta o nosso destino, que sustenta o nosso caminho. Ifá é aquele que mantém a gente de pé. Porque nós fizemos pacto com o Orumilá Babá Ifá e o dia da nossa morte só é acertado por ele. Então, se você faz práticas que você precisa de receber entidades, você precisa de trabalhar com entidades e você se sente cansado, você se sente adoecido, se sente para baixo. Eu atendo muita gente que pratica esse tipo de religiosidade no Brasil que está sempre doente, está sempre fraca, está sempre frágil. E eu sempre digo, está faltando aí axé, para dar suporte a você para fazer esse tipo de trabalho, que são trabalhos que envolvem um uso muito forte do corpo, né? Da energia corporal, e às vezes a pessoa não tem nada para poder segurar ela ali. Né? Então, Ifá é muito bom para as pessoas que estão nesse tipo de missão, né? Porque muitas pessoas
elas têm missão, elas têm compromisso com essas entidades, né? De representar essas entidades, de trabalhar em umas entidades, mas às vezes está faltando ali algo que faz a manutenção, que faz... Eu falo que Ifá é sempre muito discreto na vida de alguém, porque Ifá não precisa de aparecer, Ifá não exige aparecimento. Ifá pode ficar ali, você cuidando dele, fazendo essa manutenção, né? E ele mantendo você de pé, mantendo você seguro em cima da terra, mantendo você firme, né, em cima da terra. Eu posso dizer isso tranquilamente porque tem 20 anos que Ifá está na minha vida. Ifá é o responsável por toda a magnitude da minha vida. Eu não tenho dúvida disso. E eu transito por várias práticas espirituais, por várias. Não só porque eu tenho interesse em várias práticas espirituais, mas eu acho que a gente vive num momento de mundo onde esse trânsito é muito interessante, porque uma coisa completa a outra, uma coisa ajuda a outra. Mas eu sei que o que sustenta o meu caminhar na Terra é Orumilá Babá Ifá. Ele é o Senhor do destino, ele é o orixá que ajuda a gente a manter o foco na nossa caminhada na Terra, a manter o foco naquilo que a gente veio fazer aqui. Sem falar que ele é um reservatório de axé. Quem tem o pote de Ifá, quem tem a panela de Ifá, quem tem a alguerê de Ifá devidamente preparado, tem um reservatório de axé ali dentro, né? Então, acompanhando multidões pelo mundo afora, e muita gente esparramada pelo mundo tem Ifá feito pelas minhas mãos, eu posso dizer para vocês tranquilamente que Ifá é salutar para quem quer que seja. Pode ser cristão, pode ser judeu, pode ser muçulmano, pode ser do Hare Krishna, pode ser do hinduísmo, pode ser indígena, pode ser ateu, pode ser o que quiser. Ifá é bom para todo mundo. Ifá é muito bom para quem precisa dele. Porque tem gente que não precisa de Ifá, né? Eu expliquei isso lá no nosso primeiro café, né? Nem todo mundo precisa de Ifá. Geralmente a pessoa que não precisa de Ifá não vai nem procurar o Ifá. Ela está tão acertada com o destino dela, ela está tão acertada com a vida dela, que ela não vai procurar, em hipótese alguma, outra coisa. Ela vai se sustentar nisso. Tem uma pergunta ali que eu acho que vale a pena responder. Mas por qual razão a magia feminina, ou seja, a magia negra, a magia de mão esquerda, é colocada nesse patamar de maior desafio que a magia branca, a magia masculina, a magia de mão direita? Ótima questão. Nos primórdios, Odessi, acho que é isso mesmo, nos primórdios, Odessi, a magia negra, ou a magia feminina, a magia das mães, né? A magia do poder feminino, quem governava o mundo, né? Essa magia é mais poderosa, porque o poder sagrado estava na mão das mulheres, né? Elas dominavam o poder sagrado, porque elas são as fazedoras desse poder. O poder sagrado foi gerado pelo poder feminino, foi gerado pelas mulheres, né? Uma determinada época dessa existência, houve uma revolução, que foi a revolução do masculino. Essa revolução do masculino colocou as mulheres sob escanteio e dominou a narrativa. No que o poder masculino passou a dominar a narrativa, tudo passou a ser forjado a partir da lógica masculina. Não só o sagrado, como o profano. Mas nos primórdios da criação, tudo era forjado, tudo era pensado a partir da lógica do feminino, a partir do poder feminino. Quando Eva, na narrativa deturpada da Torá, do Antigo Testamento, do Gênesis, quando Eva é culpada, é execrada, né? é condenada, né? ao pecado de ter feito Adão a pecar, ali começa a revolução do masculino. Eva, a primeira mulher, é colocada na condição subalterna de responsável pelo pecado, né? por Adão
ter experimentado do fruto proibido. Só que a serpente lá do paraíso do Gênesis, ela não é culpada de nada, porque a serpente ali, a serpente que seduziu Eva, e que nessa narrativa também representa o poder feminino, é a serpente da libertação. Essa serpente é libertadora, porque essa serpente faz com que Eva rompe o pacto de submissão divina e concede aos humanos uma liberdade, que vai ser um problema grave essa liberdade. Porque como lá no Gênesis Deus condenou os humanos, então eles carregam a culpa de ter que refazer esse pacto. Todos nós estamos estruturados nessa lógica da culpa. Então a gente está o tempo todo tentando reorganizar novamente esse elo perdido. Configurar novamente esse pacto quebrado. Mas a serpente, no fundo, que ali representa a sabedoria do poder feminino, quis romper essa liberdade e fazer-nos pensar de que a gente pode tudo, de que a gente pode o que a gente quiser. E, de fato, a gente pode tudo, a gente pode o que a gente quiser. Você quer? Você pode. Você quer ser rico? Você pode. Começa a vibrar no universo. Começa a vibrar conforme a onda do universo. Você quer ter uma casa na praia? Você pode. Começa a vibrar na onda. Ah, você quer viajar pelo mundo? Você pode. Começa a vibrar na onda. Quando a gente começa a vibrar na onda, na frequência, né, como eu dizia, a gente sai do automatismo, né, melhor dizendo, a gente sai desse automatismo de subjugação. Porque a memória da ruptura, né, a memória da ruptura do elo, o elo perdido, faz com que a gente busque reconectar o elo. No fundo, a gente não tem que reconectar nada. Não tem nada de elo, não tem pecado, não tem nada que reconfigurar. Por que não tem nada que reconfigurar? Eu falava isso há 2 cafés atrás. E vou repetir. Se eu sou a imagem e semelhança do Criador, como o próprio livro do Gênesis, o Bereshit, diz no capítulo 1, versículo 26 do livro de Gênesis, ou Bereshit, como ele é chamado na tradição judaica, se eu sou feito à imagem e semelhança do Criador, isso está dizendo que eu sou co-criador. Eu posso pensar, se eu sou partícula do todo, existe um todo, e eu sou uma partícula desse todo, eu sou parte do todo. Mais uma vez, eu sou co-criador. Se eu sou co-criador, eu posso tudo o que eu quiser. Foi isso que a serpente lá no paraíso, descrito no livro Bereshit, né, no Gênesis, foi isso que a serpente tentou demonstrar para Eva. Adão era muito burro. Precisou de uma mulher, sempre as mulheres, para alcançar essa liberdade. Então o que Eva fez no paraíso foi, na verdade, libertador, porque ali Eva entendeu que ela era co-criadora. E ela foi partilhar isso com Adão, que era burro, sem noção, tapado, ou limitado, para não usar uma expressão jocosa. Eva não. Eva não foi manipulada pela serpente no paraíso. Eva recebeu da serpente o conhecimento de que ela era co-criadora, de que ela não precisava temer Deus, de que ela não precisava ter medo de Deus, porque ela era co-criadora. E ela foi compartilhar esse segredo, né, com Adão. E deu muito mal. Porque foi na hora que ela partilha o segredo com Adão, ou Adão, como queira, ali Deus se apresenta, né, e corrige eles e condena eles, né? Naquele momento, o Criador emite uma condenação. É como se os olhos abrissem e a realidade se tornasse nua e crua. Tanto é que a metáfora
presente lá no versículo 1, 26, 27, 28, 29 e 30 do livro de Bereshit, do livro de Gênesis, é o quê? Ele tampou as suas vergonhas, né? O que significa isso? Tampar suas vergonhas. É uma metáfora para dizer, ele cobriu aquilo que não podia ser mais descoberto, porque até então todo mundo era puro. Deus não queria que você descobrisse a sua pureza. E o conhecimento que a serpente entrega no paraíso é descobrir, né? Desocupar da sua pureza. A serpente traz o princípio dual. Existe isso, existe aquilo. Existe o bem, existe o mal. Existe o puro, existe o impuro. Existe o dia, existe a noite. Existe o certo, existe o errado. A serpente traz esse axioma. A serpente traz esse conceito, essa verdade. E aí, na hora que a serpente comunica a Eva essa verdade, tudo aquilo que foi desenhado para ser majestoso, bonito, o plano, o projeto divino, perfeito, sublime, paradisíaco, cai por terra. O pilar do bom, o pilar da bondade, o pilar do bem se apresenta ao lado do pilar do mal. Porque até então só um pilar existia, o do bem. No momento que a serpente entrega a verdade, o mesmo pilar do mal se ergue no mesmo patamar do que o pilar do bem. E a gente vive nesse invólucro, tendo que transitar entre essas possibilidades. Por isso que acompanhar a onda é mais interessante. Você quer, você pode tudo. Se você aprender a entrar na frequência da onda, dessa onda que movimenta o cosmos, dessa onda que determina o eletromagnetismo das coisas e da vida, se você começa a surfar, como eu falava em 3 cafés anterior, né? Se você aprende a surfar nessa onda, acabou. Você pode tudo, nada vai te barrar. Tudo vai se apresentar para você, tudo vai chegar para você. Tudo vai se ocupar de você. Agora, quando você não consegue surfar nessa onda do grande magnetismo do universo, do cosmos, você fica paralisado, você fica paralisado, você fica estagnado, você fica triste, você percebe a sua vida bloqueada, você vê que a sua vida não está indo, você está trabalhando, você não sai do lugar, você sente que a sua vida está bloqueada, você sente que a sua vida está paralisada. Se a sua vida está bloqueada, se a sua vida está paralisada, é porque você está fora da frequência. E quanto mais você distancia da frequência, mais bloqueio, mais paralisação você tem. Então, forças maléficas, elas existem para equilibrar essas possibilidades. Quando a frequência negativa sobressai a frequência positiva, a gente vê um desequilíbrio. Se a frequência negativa sobrepor a frequência positiva, o desequilíbrio vai te drenar, vai te roubar energia. Se a frequência positiva sobrepor a frequência negativa, nós vamos ter um excesso que vai ser tão desequilibrador quanto. Então o caminho é deixar essas frequências, a positiva e a negativa, no mesmo nível. Não ser nem muito bonzinho, nem muito malzinho. Não ser muito uma coisa. As pessoas geralmente são muito uma coisa. E isso tem a ver com uma certa teoria de mundo, com uma certa proposta de mundo, que incita nas pessoas que elas precisam ser muito boazinha. Porque se você for muito boazinho, muito bonzinho, você vai ganhar prêmio, né? Você vai ganhar o reino do céu, a mãe e o papai já lá na infância fala para a criança que você tem que ser muito bonzinho, tá? Não ensina a criança a dosar o certo e o errado. Não ensina a criança a agir conforme a sua própria natureza.
Então, quando a criança é maldosa, ela é maldosa mesmo. Quando a criança é bondosa, ela é bondosa mesmo. Mas é possível colocar esse equilíbrio. Uma criança não ser nem bobinha, nem malzinha. Mas trazer o equilíbrio. E trazer o equilíbrio é perceber a frequência. É surfar na frequência. É entender em que momento eu preciso de agir assim, em que momento eu preciso de agir assado. No Ifá, essas práticas maléficas, elas são necessárias muitas das vezes. Existem situações que são essas práticas que viram o jogo. Existem situações que são essas práticas de mão esquerda, diríamos assim, que vai possibilitar inclusive o equilíbrio. Tem situações que é o Ajogum que precisa ser alimentado e não o Orixá. Tem situações que é o Ajogum que está sobre a pessoa que precisa ser apaziguado e não o Orixá. Então a ciência do Ifá, ela consegue compreender a particularidade dessas frequências energéticas maléficas e benéficas para também promover o ser humano, para também promover a vida. Porque muitas das vezes a gente não percebe. As pessoas que não entendem o Ifá não percebem o que as tecnologias, as práticas do Ifá está fazendo. Muitas das vezes você está num ritual e o Babalaô, na verdade, está homenageando forças negativas para que elas sejam apaziguadas, para que elas distanciam de você, e aí o que vai ser feito com as forças positivas, que são os orixás, possa entrar de forma mais propícia na sua vida e promover aí o equilíbrio que se faz necessário. Eu vou ficando por aqui, que Ifá nos abençoe, que nós tenhamos uma ótima quinta-feira e que a gente possa compreender cada vez mais a importância da gente entrar na onda e aprender a surfar. Eu peço a Exu, o orixá do movimento, o Elebara, que nos ensine a entrar nessa frequência do universo, a entrar nessa frequência cósmica e trazer muita boa sorte e trazer muito movimento para nossas vidas. Ifá Belaô, até amanhã às 8h30. Tchau, tchau!